Fala pra mim, meu povo. Se foi feita uma inspeção na porra da barragem, como que depois de uma inspeção recente a barragem se rompe assim? Foi o que foi dito aqui. Vou tocar a reportagem pra vocês saberem do que eu tô falando. As equipas de resgate em Brumadinho recuperaram já 9 corpos após a ruptura da barragem da mina da Val em Córrego do Feijão na sexta-feira. Segundo o governo do Estado brasileiro de Minas Gerais, mais de 100 olha isso, gente. Olha essa imagem. Pessoas que estão ainda no local 427 pessoas, 279 foram resgatadas com vida. A Vale informou que foi aberto um inquérito para apurar as causas da ruptura. A infraestrutura passou por uma inspeção da Agência Nacional de Águas há pouco mais de um mês. O relatório indicou que a barragem tinha um baixo risco de ruptura, mas um elevado potencial de danos. Mas um elevado potencial de danos. No entanto, ninguém fez nada. Ninguém faz nada porque a Vale está na mão da iniciativa privada internacional. A iniciativa privada, ela visa lucro. Ela não tem responsabilidade social. Se alguém te ensinou que iniciativa privada tem responsabilidade social, esse alguém está mentindo para você, porque a iniciativa privada não tem nenhuma responsabilidade social, nenhuma responsabilidade com a população, enfim, não tem responsabilidade com o meio ambiente nem com nada. Assistam o documentário que tem aqui no YouTube, A Corporação, em que eles fazem uma análise psicológica, tendo como critério de observação o DSM, que é o catálogo de doenças psicológicas, enfim, psiquiátricas. Eles avaliam o comportamento, o perfil da corporação, dessas empresas, como se fosse um psicopata. Se comparado, se fosse uma pessoa, seria um psicopata. Assistam para vocês saberem do que eu estou falando. É muito interessante esse documentário. Não estou demonizando a iniciativa privada. Ela é importante. Só que certas empresas, como a Vale, que exploram aí recursos naturais, elas precisam estar na mão do Estado. Elas têm que ter conexão social, compromisso, responsabilidade e não visar lucro. Inclusive, nesse documentário, é mostrado a diferença entre uma estatal e uma empresa privada, que não tem nenhuma conexão social. Que é assim, é do perfil, é da característica da iniciativa privada. Inclusive, o próprio Adam Smith já falava sobre isso, que era visando o lucro que a iniciativa privada acabava fazendo um bem social, mas era visando o lucro. E isso partindo, né, da ingenuidade lá do Adam Smith, de escrupuloso, né? É porque aquilo lá, ele parte de uma moralidade que não existe. Não existe, principalmente desses endinheirados, desses supercapitalistas. Então, fica a reflexão aqui, como que foi feita uma inspeção e mesmo assim, um mês depois acontece uma tragédia. Vocês viram o resgate de um corpo? Aquilo é chocante. A pessoa não está esperando, ninguém está esperando e de repente acontece. Quando é algo natural, é uma tragédia da natureza, não há muito o que se fazer, né? A não ser se proteger de todas as maneiras possíveis para enfrentar essas tragédias naturais. Mas isso não é uma tragédia natural, isso não é nem tragédia, isso é um crime bárbaro de uma empresa que não está nas mãos do Estado. A gente não pode culpar
a não ser por uma questão assim de injustiça, por uma questão de negligência, por uma questão de mansidão diante do poder dessas empresas no Brasil, a gente não pode culpar diretamente nenhum político. A não ser por isso que eu falei. Porque está na mão da iniciativa privada. Como a justiça é fleumática, como justiça é só para pobre, só pune pobre, justiça é para punir pobre, na verdade, né? E não existe justiça para os ricos, a gente não pode esperar que haja uma consciência da parte deles, que estão sempre visando lucro, e sejam mais responsáveis. Eu tenho dito que essas barragens, elas são como bombas. Elas têm um poder devastador de uma bomba. Agora você imagina se um dia a gente se insurgisse de verdade e houvesse uma revolução, vamos tocar fogo nesse país, vamos exigir o Brasil para o brasileiro e vamos fazer uma revolução nacionalista. E de repente isso daí contamina, vira uma epidemia no povão e o povo resolve falar, chega, não quero mais, tô de saco cheio. Você imagina que essas barragens, essas mineradoras estrangeiras, na mão de quem não tem nenhuma responsabilidade, na mão de quem não tem nenhuma conexão com a nossa soberania nacional, que não está interessado no nosso desenvolvimento de fato, você imagina que essas pessoas, essas empresas simplesmente abram as suas barragens e rompam, né, as suas barragens e pronto. É bomba, gente, é bomba. É por isso que mineradora tem que ser estatal, porque são verdadeiros instrumentos de guerra. Barragem tem um efeito devastador de uma bomba, mata tanto quanto. Mas não, vamos privatizar tudo, vamos entregar tudo, né? E aí tem os mentores da privatização, os agentes da privatização, todos eles treinados por estrangeiros, por fundações, para que realmente o povo acredite que privatizar, que entregar o patrimônio, um patrimônio tão grande, tão valioso como a Vale, como a Petrobras e outras empresas que foram privatizadas e estão para ser privatizadas. Qual é o discurso do Paulo Guedes, do super-ministro do Bolsonaro? Privatizar. Vamos privatizar, tem que privatizar tudo. Esse é o discurso do neoliberalismo. Isso está sendo aplicado no Brasil desde a década dos anos 90. E aí, muito me admira você, que é admirador aí do Bolsonaro, porque ele fala sobre o regime militar de 64, ele vangloriza o regime militar, os militares. Os militares, eles eram estadistas. Eles apregoavam a participação do Estado na economia. Foram eles que criaram a Embraer, que foi entregue aí para a Boeing. Então, para você ver como chega a ser desconexo, né? Inclusive o que o Bossal fala, a quem ele admira, o período que ele tanto ressalta como um período bom para o Brasil, a proposta de governo. O Paulo Guedes já disse que vai privatizar tudo, que vai entregar tudo. É um continuismo do neoliberalismo no Brasil. O neoliberalismo, gente, reflete isso daí que a gente está vendo, ó. Essas tragédias que nós estamos assistindo. É isso que dá poder para a iniciativa privada, internacional principalmente. Porque essa iniciativa privada internacional, ela não se locupleta com o nosso desenvolvimento de verdade. Ela não ganha nada com isso. Na verdade, ela ganha com o Estado desnutrido, com um povo completamente imbecilizado, fragilizado. E aí, como a GM Motors, né? A GM fez aquela pressãozinha psicológica que ia se retirar, que ia fechar as portas das suas fábricas no Brasil, que ia, né,
se não tivesse apoio, se não tivesse incentivo, ia sair fora do Brasil. Ah, vai tomar no cu, mais incentivo. Mais incentivo do que as benesses, do que as tantas benesses que essas corporações estrangeiras têm, inclusive isenção fiscal, doação de terreno, etc, etc, etc. Quer mais ainda? Vocês acham que essa reforma trabalhista, para flexibilizar os direitos dos trabalhadores, para escravizar a população, tem por trás quem? Que lobby está por trás disso daí? Das grandes corporações, da iniciativa privada internacional. A iniciativa privada internacional, ela tem conexão com o desenvolvimento do seu país, da sua matriz, do seu país de origem. Não tem conexão com a gente. Não existe, tá? Não existe essa moralidade. Não existe capitalista, bonzinho, filantrópico. Não existe filantropia, né, desses capitalistas, desses financistas. Não existe. Vamos emergir da infância. Eles visam o lucro. E o lucro deles, nos países subdesenvolvidos, está intimamente ligado com o subdesenvolvimento desses países. Está intimamente ligado com a exploração do povo, com o assassinato do povo, por N formas, através da violência urbana, através da miséria, através de tragédias como essa em Brumadinho e como a gente recentemente viu em Mariana. Aqui, ó. Olha isso aqui, gente. As equipas de resgate em Brumadinho recuperaram já 9 corpos após a ruptura da barragem Olha isso aí. da mina da Vale em Córrego do Feijão na sexta-feira. Segundo o governo do Estado brasileiro de Minas Gerais, mais de 100 bombeiros procuram por mais de 3 centenas de pessoas que estão ainda desaparecidas. Tem gente desaparecida, vai aparecer mais mortos ainda. Porque, deixa eu ver aqui. Dia 26. Vai aparecer mais mortos ainda, gente. Mais mortos ainda. E mortos que não terão, não será feita justiça para esses mortos. Não será. A Vale não vai ser punida. A Vale está na mão de pessoas poderosas, do crime organizado internacional. Como dizia o Dr. Enéas, a Vale foi entregue. A Vale foi entregue para o narcotráfico. E foi entregue na gestão do Fernando Henrique Cardoso. Esse desgraçado que foi treinado pela Fundação Ford durante o exílio e depois voltou para o processo democrático para democratizar o país. E na década dos anos 90, né, eles perpetraram aí o consenso de Washington, o neoliberalismo no país, e figuras como o Fernando Henrique Cardoso apareceu, chegou à presidência justamente para fazer acontecer. Porque não é fácil privatizar uma empresa do porte da Vale do Rio Doce. Não é fácil privatizar uma empresa com a Petrobras, tanto que a Petrobras ele não conseguiu. Ele não conseguiu, mas a Vale ele conseguiu. A Vale mais várias empresas. Isso daí não foi venda, tá? Isso foi doação. Doação do nosso patrimônio. A Vale ela foi privatizada, foi vendida, entre aspas, por um preço muito abaixo do seu valor, muito, mas muito abaixo do seu próprio lucro. Você imagina? Houve financiamento do BNDES e com títulos públicos, com títulos de dívida prescrita. Aquele títulos Brady, o plano Brady, que foi feito com uma dívida prescrita. A dívida foi prescrita e foi transformada em títulos. E esses títulos foram usados para comprar as nossas estatais durante a gestão desse canalha maldito. Fernando Henrique Cardoso deveria ser enforcado em praça pública, né? O Bolsonaro defendia até a morte do Fernando Henrique Cardoso, porque por ele ser entreguista, crime de lesa pátria, e agora ele está aí fazendo a mesma coisa, através de um pacote de privatização, de entrega do Brasil. O Brasil está sendo leiloado, está sendo rifado.
pátria. E qual é o resultado disso? É isso aí que nós estamos vendo, ó, o povo morrendo dia após dia. A falência social, as tragédias por negligência, por irresponsabilidade. É isso, gente. Vamos emergir da infância, pô. Vamos fazer jus ao Dr. Enéas, que tanto lutou para a Vale do Rio Doce não ser privatizada. Ele denunciou, tem aí vídeos de denúncias do Dr. Enéas falando que a Vale estava sendo entregue para o narcotráfico, para George Soros. George Soros, que tem íntimas ligações com esse ambientalismo todo, da Marina Silva, dessas ONGs, através da sua Open Society. E se você for cavar, gente, esse é o verdadeiro crime organizado no Brasil. O que aparece, o que a mídia denuncia, não é crime organizado, não. É só um sintoma do crime organizado. O crime organizado de verdade, ele está na estrutura do sistema, nessa iniciativa privada, nesses financistas internacionais. E eles estão aí para aprofundar cada vez mais a nossa desgraça, a nossa tragédia, o nosso subdesenvolvimento, a nossa dependência. Não adianta, enquanto a gente continuar aí sendo tão submisso e sendo condescendente também, votando em políticos que apoiam o neoliberalismo, as privatizações, a retirada do Estado da gestão econômica, enquanto a gente achar que não está acontecendo nada nesse país, enquanto a gente não se envolver de verdade, não votar em políticos que sejam completamente antagônicos ao establishment, à convencionalidade da política, ao continuismo do neoliberalismo, enquanto a gente não votar em políticos que falem abertamente contra os Estados Unidos, porque a sede desse crime organizado está nos Estados Unidos. Esses financistas têm os Estados Unidos como sede. Esses ocidentais que estão presentes em tudo isso que vocês estão vendo, inclusive são os donos da Vale do Rio Doce. Ah, mas a Vale vende para os chineses? Sim, a Vale, os maiores compradores são chineses, mas os donos não são chineses. Não são chineses. E a iniciativa privada nacional, como Moreira Salles, que explora o nióbio, é intimamente ligada a esses estrangeiros. Pesquisem sobre a família Moreira Salles e a sua íntima ligação com os britânicos. E com os estadunidenses também, mas principalmente com os britânicos. Não adianta, se não tocar o dedo na ferida, se não dizer o que está por trás de tudo isso, o Brasil só vai ficar cada vez pior. Eu repito, desde a década dos anos 90, está sendo aplicado no Brasil o neoliberalismo. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, nos colocou em dívidas. E o empréstimo, não só o Fundo Monetário Internacional nos colocou em dívidas, né? Toda a estrutura que vem dessa ideologia do hemisfério norte é para nos endividar dia após dia. O Banco Mundial, esse financiamento filantrópico do Banco Mundial, isso daí é para colocar a gente em dívida. O próprio sistema da dívida que vai crescendo dentro dele mesmo, né? Juros após juros, tudo isso que está vendo, que está sendo aplicado no Brasil desde a década dos anos 90, muito antes, né? Desde o processo democrático, houve uma democratização no Brasil na década dos anos 80, né? Com o fim da ditadura militar, mas que, na verdade, foi apenas para que o neoliberalismo pudesse entrar no Brasil. E todos esses políticos que estão ligados ao processo democrático, por fim, foram coniventes, cúmplices do neoliberalismo e da entrega do nosso patrimônio. Se você duvida, pergunte para eles, faça uma pesquisa. E faça uma pesquisa quem está por trás desses políticos. Eu citei aqui o Fernando Henrique Cardoso, porque ele foi o presidente que, inclusive, entregou a Vale
para o sistema privado, a iniciativa privada internacional para o narcotráfico, como dizia o Dr. Enéas. Mas tem outros que estão envolvidos nesse processo democrático que foram treinados pela Fundação Ford e tiveram bolsistas da Fundação Ford, que fazem parte do nosso cenário político, que parece que estão do nosso lado, mas não estão do nosso lado porra nenhuma, e que não falam em momento algum sobre a estatização da Vale do Rio Doce. Por quê? Não se comprometem. Diz que não dá, que é muito difícil. Pô, se ela foi privatizada através de um crime, e nós sabemos que foi um crime, é muito mais fácil estatizá-la. E outra coisa, ela está no nosso território, é nossa riqueza. A gente tem todo o direito de exigir a estatização. E se supondo que nós tivéssemos políticos e nós tivéssemos os 3 poderes voltados realmente para o Brasil, não fosse essa colonização, né, não só das nossas mentes pensantes, mas a colonização também do judiciário, de juízes, enfim, de advogados, e a colonização de políticos, principalmente os políticos, estão todos aí sob a égide do poder exógeno, desse poder alienígena, através de lobby, através do caralho a 4. Se todos esses poderes no Brasil fossem realmente nacionalistas, a gente conseguia estatizar a Vale de uma forma muito simples. Reestatização existe. Aconteceu nos Estados Unidos recentemente. Os Estados Unidos reestatizou algumas empresas para salvar lá da crise de 2008. Isso existe, gente. O Macron estatizou um estaleiro lá na França para proteger dos chineses e dos italianos, e enfim, de quem queria lá adentrar nesse setor que é estratégico para qualquer país. Só a gente que tem que ficar de 4, só a gente que tem que aceitar a doação do nosso patrimônio, só a gente que tem que fazer de conta que é progresso, que é desenvolvimento. Esse desenvolvimento, esse enlatado de desenvolvimento, é o mantra do desenvolvimento do hemisfério norte, através de ONGs, através de fundações, através do Banco Mundial, né, dessa pobretologia toda, e de discussões de políticas públicas e a própria penetração nos campos científicos, tecnológicos do país. Esse desenvolvimento que eles vendem pra gente é cavalo de Troia, não é desenvolvimento porra nenhuma, é subdesenvolvimento, é dependência. É nos tornar dependentes cada vez mais deles. A presença da iniciativa privada no país, da forma como está, no agronegócio, na mineração, sabe, em tudo. Em tudo. Até até na gestão pública. Porque está presente aí em forma de fundações, de ONGs, fundações que discutem a educação no país, fundações que estão levando brasileiros para o exterior para doutriná-los e depois coloca essa gente dentro da política através de ONGs como o Renova BR. Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Isso é para aprofundar ainda mais a nossa tragédia. Chega, basta. Sejam nacionalistas, votem em candidatos nacionalistas. Se vocês não acreditam na política, eu também já não acredito mais na política, sabe? Se vocês não acreditam na democracia, eu também não acredito na democracia, o enlatado dos Estados Unidos. Vamos protestar então, mas vamos protestar, vamos sair às ruas, vamos nos manifestar, vamos tocar fogo nesse país, mas com a consciência nacionalista. Sem cair em manipulações de que o Bolsonaro é patriota. Vamos votar no Bolsonaro. Como que esse cara é patriota se o plano de governo dele é de privatização de A a Z? É privatização. Esse cara não é patriota, nem nunca foi, porra. Esse cara não é um mensageiro do Enéas, porque o Enéas dizia completamente o contrário disso daí. O cara tá prestando continência para a bandeira dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão por trás de tudo isso. Pega os acionistas da Vale do Rio Doce para vocês verem. São estadunidenses, europeus.
Até quando a gente vai continuar acreditando que a minimização do Estado, que o neoliberalismo, continuar batendo palma para MBL com esse discursinho daquele idiota, daquele japa idiota, daquela gente toda, daqueles jovens mancebos que não, doutrinados, inclusive, completamente doutrinados também, de que o Estado ele não pode participar da economia, o Estado ele não pode ser protecionista, o Estado ele não pode ser protecionista para o desenvolvimento do empreendedorismo nacional, dos empresários nacionais, mas ele pode ser protecionista para quando a GM diz que precisa de aporte, que precisa de ajuda para se manter no país. Aí ele pode ser protecionista. Aí o Estado pode intervir. Quando é assunto realmente dos nossos interesses, né? Para proteger a industrialização do país. Aí ele não pode ser protecionista, porque daí o protecionismo é um atraso. Até quando a gente vai acreditar nisso, pô? Nessa léria de neoliberalismo, de minimização do Estado. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Os estados do centro do capitalismo, todos eles são fortes participantes. E isso não é deprimir a iniciativa privada. Não é. Não, eles não são divergentes, iniciativa privada e Estado. Na verdade, caminham numa sinergia muito grande, que é o desenvolvimento do país. Porque ao haver desenvolvimento de verdade, desenvolvimento mesmo, não só o desenvolvimento nacional, mas o desenvolvimento social, etc. e tal, quando há um desenvolvimento e o país e a iniciativa privada está comprometida, ela precisa desse desenvolvimento para ela mesma crescer, aí sim a gente vai ter uma participação muito grande, mútua, de Estado e iniciativa privada, porque um depende do outro, etc. e tal. Agora que se você tem tudo isso descolado, se a iniciativa privada nacional, essa elite, está pendurada nos estrangeiros e ganha com a nossa desgraça, com a nossa dependência, você acha que essa iniciativa privada nacional vai fazer alguma coisa para o país? Para o desenvolvimento do país? Não vai fazer porra nenhuma. Porque ela não tem conexão com o desenvolvimento do país. E eu muito me admira pobre batendo palma para Estado mínimo. Falando que discussão de políticas públicas e que políticas públicas é socialismo e que o socialismo é comunismo e que comunismo é o George Soros, é o Rockefeller. Tem nada a ver isso, eles são capitalistas, pô. E eles são os primeiros que querem mais é que tudo se foda mesmo, eles não estão nem aí com políticas públicas, eles penetram através de fundações e através do Banco Mundial nas discussões sobre política pública justamente para não fazer da forma como tem que ser feito. Para não fazer da forma como o Estado deveria fazer, como o Estado deveria atuar. Mas eles não são socialistas, eles são capitalistas. Isso não é socialismo. Um país desigual como o Brasil precisa de discussão aprofundada e precisa de muitos recursos destinados às áreas sociais. Precisa disso. Empresas como a Vale, ser estatal, ela tem que ter íntima conexão com políticas públicas. Os seus lucros têm que ser revertidos para o social. É assim que funciona uma estatal. Não só na sua inserção geopolítica, né? Não só na inserção geopolítica do país, mas também uma conexão com o social, com o emprego, com o trabalho, com tudo. Exatamente tudo que é referente ao desenvolvimento do país. Então, muito me admira que pobre, que vai no SUS, que precisa do SUS, que precisa de sistema único de saúde pública, bate palma para a privatização de tudo, inclusive da saúde. Quando tiver uma diarreia, quando tiver com uma virose, vai onde? Se não tem dinheiro para pagar plano de saúde privado. Então, sabe? A gente tem que acordar para a vida, pô. Sejamos nacionalistas. É só o nacionalismo que tem essas respostas, porque a esquerda está completamente
contaminada por essas fundações todas que eu falei aí, que penetram nas questões públicas, nas discussões públicas e etc e tal. O Banco Mundial orientou o governo do Lula todinho, praticamente, através da tal da pobretologia, essas políticas de assistencialismo, né, política social compensatória, distribuição de renda, mas sem mexer na estrutura do sistema, só paliativa e passageira e efêmera, por sinal. Isso daí é tudo orientação do Banco Mundial, para justamente não causar um caos social, não evitar o caos social. Porque quando se tem um caos social, quando as pessoas começam a ver que a coisa está realmente, sabe, virou já uma esbórnia, virou, já não tem mais, o povo sai na rua, o povo toca fogo no país e o povo tem uma força muito grande. O pobre e a iniciativa o pobre e a classe média tem uma força muito grande de transformação e de revolução. Muito grande. Aliás, a transformação está nas nossas mãos. E não é à toa que agora essas fundações, ONGs, estão presentes dentro das favelas. Porque já sacaram que o pobre ele precisa ser manipulado, ele precisa ser assistido também. Não só a classe média através da maçonaria, né, por esses Rotary Club aí espalhados, não só a classe média tem que estar ali tem que estar ali nas mãos a mente tem que estar bem doutrinada para ser 100% condescendente com tudo que está acontecendo, mas o pobre também. O pobre também tem que estar aqui, ó, na mão do sistema. Eles já enxergaram isso. Já enxergaram que o pobre, se eles não fizerem nada para conter os pobres vão fazer a revolução. Então, vamos jogar o maná pro pobre, sabe? Vamos orientar políticas públicas para arrefecer os clamores sociais, populares, através de bastante populismo de direita, populismo de esquerda. E aí a manada, o gado vai ficar bem assim entorpecido, bem bobo, achando que o pouco que cai do céu, assim, o maná que é jogado para eles, cai do céu não, né? Porque para conseguir é se matar. Tem que abrir mão de direitos, inclusive, né? O que o Bolsonaro falava? Mais empregos, menos direitos. Se o trabalhador quer o emprego de volta, ele vai ter que abrir mão do direito, ele vai ter que se escravizar, ou seja, em outras palavras, em linhas gerais, vai ter que se escravizar, aceitar a escravização. E é isso, gente. É isso. Vamos ser nacionalista. Vamos pensar o Brasil pelo nacionalismo. Vamos parar de votar em gente que o grande capital abençoa, sabe? Vamos parar de votar em pessoas que têm a Fundação Ford por trás. Tem bastante gente aí me questionando sobre a questão do Ciro Gomes, né? Porque vocês assistem vídeos antigos meus e vê que eu defendi o Ciro Gomes e achava que ele era o mais preparado e até então eu ia votar nele para presidente. Por fim eu não votei, eu votei no presidenciável do meu partido porque eu conheci a proposta de governo dele, conheci a própria pessoa e achei que ele estava muito mais preparado e muito mais fiel à causa nacionalista. E aí eu não votei no Ciro Gomes. Mas depois que eu comecei a ver algumas ambiguidades no Ciro Gomes, eu fui pesquisar sobre ele. Eu não gosto de injustiça, tá? Eu não gosto de fazer injustiça com ninguém. Principalmente com alguém que eu tinha como referência. Então eu fui estudar sobre o Ciro Gomes e eu vi que o Ciro Gomes tem também ligações muito perigosas. Ligações muito perigosas com todo esse sistema. E aí eu já questionava a questão do Ciro Gomes estar sempre defendendo a mineração, e a mineração tem que ser defendida mesmo, né? É uma vocação do país. Mas assim, não defendendo que o Estado tivesse presença, o monopólio de presença, né, na verdade, na exploração do minério do país, a própria estatização da Vale, nunca falou disso, mas enfim, tem coisa que a gente, né, fala, bom, deve ter um porquê. E agora eu encontrei o porquê. O Ciro Gomes tem ligações com a Fundação Ford.
E o processo democrático, todas as personagens do processo democrático pós-ditadura militar, eles estão ligados com essas fundações, porque a Fundação Ford principalmente atuou no Brasil. Eu vou fazer uma live falando a respeito, mostrando para vocês como esse processo democrático, desde a época da resistência, lá dentro do período da ditadura militar e do exílio, eles já estavam formando aí mentes pensantes, quadros políticos para atuarem, e aí na década dos anos 90 aplicar o neoliberalismo no país. Que também é uma ditadura, gente. Isso é uma ditadura. Olha a nossa ditadura aqui, ó. De acordo com a empresa mineradora, estariam no local 427 pessoas, 279 foram resgatadas com vida. A Vale informou que foi aberto um inquérito para apurar as causas da ruptura. A infraestrutura passou por uma inspeção da Agência Nacional de Águas há pouco mais de um mês. O relatório indicou que a barragem tinha um baixo risco de ruptura, mas um elevado potencial de danos. É isso aí, gente. É triste, mas é o que tá acontecendo. Eu vi uns vídeos agora de manhã. Agora de manhã não, né? Porque hoje eu tô meio avariada na minha saúde. Inclusive, tô de cama. Mas aí tô assistindo esses vídeos e cada vez eu fico mais indignada, sabe? Mais indignada com tudo. Tô de saco cheio. Tô de saco cheio. Quero colocar fogo em tudo. Se você tiver de saco cheio também e tiver me ouvindo até agora, sabe, vamos tocar fogo no Brasil, que é isso que a gente precisa.